Quantos aceitaram o convite de ser de Jesus Cristo? Amém? Fala, graças a Deus. Fala assim, erga sua mão bem alta, fala assim, graças a Deus eu aceitei o convite de Jesus Cristo. Aleluia, dê uma salva de palmas para Ele, amém? Ele te alcançou, Ele te chamou, amém? Para ser dele, amém? Esse é o primeiro passo. Mas Paulo começa a mostrar algo muito importante. Ele fala aqui no verso 9, os caminhos pelo qual ele aceitou esse chamado. No verso 9, ele fala o seguinte: porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, a Deus a quem sirvo no meu espírito, amém? Nós somos chamados a servir a Deus. Começa em nosso coração, em nosso espírito. O nosso espírito tomando a direção de nossas vidas, direcionando nossos caminhos, através da direção do Evangelho de Deus, do poder de Deus. Esse Evangelho que é para você. Esse Evangelho que traz poder de Deus. Podem vir, podem se assentar, tem lugares mais aqui na frente, amém? Aleluia! E esse é o segundo ponto importantíssimo para nós. O Evangelho é poder de Deus. Diga isso, o Evangelho é poder de Deus. A palavra de Deus é poder para a minha vida. Amém? Coloque a mão no ombro da pessoa perto de você e fala assim, a palavra de Deus é poder para transformar, para mudar sentimentos, direção, dar vida. Aleluia! E Paulo fala isso no verso 16 desse capítulo 1 de Romanos. Eu vou ficar só em Romanos. Olha só, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Diga assim, não me envergonho do Evangelho. Fala bem forte, não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a minha salvação. Aleluia, não se envergonhe da palavra de Deus. Ande com a palavra de Deus, né? Viva mesmo a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Ele fala assim, ainda, olha, continuando esse verso, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois ao grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? A justiça de Deus se revela, meu irmão. Deus é justo e Ele luta pela sua justiça, pela sua causa. Ele é justo, mas nós temos que colocar a fé nesse evangelho, amém? E nossa vida é um viver de fé, fé hoje, amanhã mais fé, no outro dia mais fé, e nós vamos assim avançando, assim crescendo em fé, e crescendo em crer que o poder da palavra de Deus está agindo em minha vida. Crendo nas promessas de Deus para nós, crendo que a promessa do poder de Deus vai abrir portas para nós, é assim que a fé vai agindo, mas você tem que exercitar isso, e a fé no poder de Deus vai fazer justiça. Mas você fala assim, mas como eu não sou justo? E Paulo começa a descrever a partir desse capítulo, desses versos, o que é ser justo? Às vezes nós ficamos reivindicando isso. E eu, essa semana, com todos esses acontecimentos, eu falei, muitas vezes a gente quer a justiça própria. E é muito fácil você cair numa carnalidade de justiça humana, de justiça com as próprias mãos, de justiça com as nossas próprias palavras. Meu filho fala muito isso. Ele fala assim, pai, desculpa, pai, não discuta comigo, porque eu ganho de você na palavra. Lógico, ele lê muito, ele sabe tudo, ele tem argumento tal, né? Parece um rapaz, né, o Tiago ali, né, que eu já conversou com ele. Você está estudando advocacia, eu estou brincando. Mas isso é nosso, e eu também sou assim. A gente quer...
Acordou aí, né, Tiago? A gente quer ser justo, quer dar argumento, quer dar. Nós queremos a nossa própria justiça. Mas Paulo descreve aqui algo muito maior, muito mais bonito, da justiça que vem de Deus. Fala, mas quando eu não sou justo? Quando eu não exerço justiça? Por que eu não estou sendo justo? A gente quer justiça própria. Mas Paulo fala algo aqui no verso 19, ele fala assim, porquanto o que Deus se pode conhecer, manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Desculpa, eu vou ler o verso 18, olha o que diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Dos homens que detêm a verdade pela injustiça. No verso 19. Porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, pois, indesculpáveis. Aqui fala algo muito importante. Quando nós não exercemos a justiça de Deus, quando nós não exercemos o servir a Deus, quando nós não cremos o que Deus tem feito por nós, nós estamos caindo nesse mesmo erro. Como? Quando não reconhecemos, quando não percebemos, quando não sentimos que Deus, Ele é Criador de todas as coisas. E aonde você olhar, ao redor, na natureza, nas pessoas que estão ao seu lado, Deus, existe Deus, mostra Deus para você, para nós. É isso que Paulo quer mostrar aqui. Como perceber Deus, como sentir Deus, como falar com Deus, como se vê Deus, através desses atributos que Deus criou para você, a natureza que Deus criou, o eterno poder de Deus, esse manifesto através das coisas que você olha ao seu redor. Você tem reconhecido Deus assim? Você tem reconhecido Deus em pequenas coisas que estão ao seu redor? Ou simplesmente olhar para o céu e falar, Deus existe, Deus está comigo, Deus criou essas coisas, Deus, Ele é poder. Deus quer que você glorifique a Ele todas as vezes que você olhar para alguém ou para os céus e dizer, Deus fez tudo isso, Deus me fez. E é isso que Paulo começa a descrever todo nesse capítulo. Sabe, ser percebido de Deus, os seus sentimentos, a sua visão, as coisas que estão ao seu redor. Posso glorificar a Deus? Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Você pode glorificar a Deus por ele? Amém? Aleluia? Amém? Você pode perceber Deus através da vida dele? Opa, olha... Glorifica a Deus na sua vida, na sua casa, ao redor de você, sua esposa, seus amigos. Quando nós não fazemos isso, quando nós não glorificamos a Deus, deixamos de servi-lo, deixamos de atender ao seu chamado e deixamos de perceber o que Deus está fazendo dentro de nós. Algo muito importante acontece quando nós ficamos insensíveis às coisas de Deus. A Bíblia fala que aqueles que não reconhecem Deus, Deus os deixa com a mente bloqueada. Você pode perceber isso? A mente fica embrutecida, fica concretizada. A Bíblia diz que Deus os entrega a paixões infames, a paixões mundanas, a paixões pelas coisas materiais. Deus os entrega
a própria coisas que são contrárias à natureza humana. Ainda no verso 29 fala, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar as coisas inconvenientes. Já pensou? Quando nós fugimos de Deus, quando nós deixamos de servir a Deus, quando nós deixamos de ouvir o chamado de Deus, quando nós não reconhecemos Deus ao nosso redor, quando nós somos incrédulos, Deus nos entrega uma disposição mental reprovável. Já pensou? Deus quer que você reconheça Ele. Deus quer que você seja sensível a Ele. Deus quer que você seja aquele que diz, eu falei com Deus, eu vi Deus. Hoje eu senti Deus. Eu falei um dia para uma pessoa, eu falei com Deus agora de manhã. Ele falou, como? Fala, me explica aí como você faz isso. Hoje é tão simples. Vem na minha igreja, você vai sentir Deus. É você só abrir o coração e deixar que Deus haja, porque o que é mais maravilhoso nesse trecho da palavra é que Paulo fala no capítulo 2, verso 4. Você pode perguntar, como isso vai acontecer? Como é possível? Como uma pessoa má ser transformada? No capítulo 2, verso 4, Paulo diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade. Fala, a riqueza da sua bondade. Fala comigo. A riqueza da sua bondade. Você pode falar isso, feche teus olhos, fala isso agora com propriedade. A riqueza da bondade, da misericórdia de Deus. Amém? Aqui fala o seguinte, olha ainda, a sua tolerância. Fala assim, fala para o seu irmão que sou só, Deus consegue te tolerar. Eu não sei se eu consigo muito. Fala, eu não sei se eu consigo muito, não. É igual o apóstolo César que fala isso. O apóstolo César fala assim, ó, você acha que eu sou bonzinho, você vê unção, tudo aqui, sai tudo feliz, né? Convive comigo um pouquinho. É assim mesmo, né? Às vezes a gente está aqui na igreja, está amando, te amo, né? Ah, vamos sair junto aí, já começa, né? Dar bicada um no outro aí, né? Não? Hã? Aí, ó. Calma. Depois o aconselhamento de casais ficou procurando o Cris e a Estela. Amém. Mas fala algo aqui, a longanimidade. Olha, a tolerância, a longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Longo ânimo. Aí fica mais fácil de entender, né? Está sempre disposto, sempre pronto. Um longo ânimo, tá bom? Quantos querem ter a longanimidade de Deus no seu coração? E ainda eu falo que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus não é a nossa própria justiça, não é as nossas religiosidades, não são o cumprimento de algumas coisas que achamos que é correta. Não é verdade? A gente dá uma esmolinha, fala, puxa, o orgulho vai lá em cima já, né? Não é? É a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos leva a reconhecer que precisamos dele e precisamos que ele abra nossos olhos. Algo muito interessante nós tivemos nessa quarta-feira, a pastora Claudinha estava pregando sobre
como Deus, Ele muda protocolo, né? Bonito? Hã? Quebra protocolo, ou muda, né? Olha que interessante, como Deus pode fazer isso? Mas ela pregou sobre Raabe. Raabe era uma prostituta, não era da linhagem de Israel, mas ela reconheceu Deus nos homens que vieram. Ela reconheceu Deus no povo de Deus. Ela reconheceu que Deus é o que salva. E ela foi ao encontro daqueles homens e pediu a misericórdia e a bondade de Deus para ela e para a sua família. Ela não pertencia, ela não é do povo de Israel, ela não pertence a essa linhagem, ela não tem direito algum, mas a misericórdia, a bondade de Deus a alcançou, e uma prostituta se tornou filha de Deus, abençoada, se tornou a descendência de Davi, e se tornou a descendência de Jesus. Assim você também é. Quando você olha para Deus, quando você reconhece Deus, você é da descendência de Deus, você é da descendência de Jesus. Aleluia! Amém! Nós somos encaixados, nós somos, sim, agora como diz? Oh, meu Deus! Enxertado, aleluia, meu auxiliar de assuntos difíceis. Enxertados em Cristo Jesus, aleluia! Somos colocados na videira, você é assim, amém? Você é enxertado, amém? Em Cristo Jesus, para servir a Ele. Chamado para servir a Ele. E assim também em todas as pessoas que nós vemos na Bíblia, exemplos como Josué e Calebe. Josué e Calebe, porque eles foram escolhidos para serem os únicos que podiam enfrentar aqueles gigantes? Não, mas eles reconheceram que Deus era capaz. Eles não podiam fazer nada, mas eles reconheceram que Deus poderia destruir aqueles gigantes como alguém pega um pão e moe na mão. Já pensou? E eles foram assim abençoados. Eles ouviram a voz de Deus, eles sentiram Deus, eles reconheceram Deus. Aquela mulher samaritana, oh meu Deus do céu. Aquela mulher samaritana era uma mulher desprezada, uma mulher separada do povo de Israel. O povo de Israel não podia nem entrar ali, não queria entrar ali, não podia nem olhar para ela. Mas ela era uma mulher que estava buscando a Deus, querendo Deus, buscando a vontade de Deus. E o interessante é que, puxa vida, se você perguntar para uma mulher hoje quantos maridos ela já teve, ela fala que teve já 6 maridos, e nem o que ela está hoje não é o marido dela, que você ia olhar para ela? Nem nós íamos falar, misericórdia, né? Já pensou? 6 maridos, matou 6 também? Não, que ficou com a herança. Nós íamos pensar, não é verdade? Que horror! Mas Jesus deu a ela a água viva. A bondade de Deus alcançou. A bondade de Deus alcançou. Mas você pode falar, não, mas foi só uma mulher, mas e um leproso? Quantos de nós tocaríamos um leproso? Jesus, a bondade de Deus. Leproso era separado, ninguém podia chegar perto, deveria ser apedrejado. Era essa a lei, era essa a regra, esse era o protocolo. Viu um leproso, apedreja e manda ele fora da cidade. Mas Jesus foi lá e tocou. Um morto. Quantos tocam morto quando você vai fazer um velório hoje? Você toca o morto? Você vai lá, toca ele, faz o sinal da cruz também ou não? Nós ficamos com medo, não é? É ou não é? Tem gente que toca não. Mas Jesus foi lá e tocou e o morto reviveu. Não é verdade? Podia tocar um morto, você sabe a lei de Israel? Quem tocasse um morto ficava separado 7 dias. Tinha que ficar separado 7 dias. Depois que ele tomar banho, lavar roupa, tudo, para depois se retornar e ainda fazer um sacrifício, trazer oferta para o sacerdote e ser reconhecido novamente. Só porque tocou um morto. Jesus foi lá, tocou o morto e o morto reviveu.
A bondade de Deus alcançou. Mesmo nos mortos, a bondade de Deus pode alcançar. Mesmo na área da sua vida, na situação da sua vida que parece morto, quando Jesus toca, a bondade de ali alcança. A bondade de Deus ali, sim, é manifesta. E o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, ali traz vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não há nada que Deus rejeita. Não há nada que Deus rejeita. Se entramos reconhecendo que Deus pode. Um centurião foi reconhecido. Uma mulher Ciro-fenícia reconheceu Deus através das migalhas. Um endemoniado de Gadara, que ninguém podia chegar perto, que morava em sepulcros, foi alcançado pela bondade de Deus. Aonde você pode reconhecer Deus na sua vida? Aonde você pode reconhecer a bondade de Deus? Feche teus olhos. Paulo diz lá em Romanos 12, continuando esse capítulo: transformai-vos pela renovação de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Renovamos a nossa mente quando reconhecemos que Deus existe. Que Deus, Ele é capaz. Que Deus, Ele pode fazer sinais, maravilhas na sua vida. Ele pode, Ele quer, Ele quer. Uma pessoa perguntou: Jesus, o Senhor pode me curar? Se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê que Deus é capaz? Deixa Ele transformar a tua mente. Deixa Ele abrir os teus olhos, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É que você receba vida, receba cura, receba renovação, visão. Shekalassuri cantalabaraçá. Shekalabarasala. Shekalassuri canta. Ore ao Senhor. Talvez você está desapercebido pelas lutas diárias. Talvez você está insensível a tantas situações contrárias que vêm à sua vida. Mas não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode. Ele te trouxe aqui para você ser renovado e restaurado. Ele trouxe aqui para abrir teus olhos e mostrar a você que estou agindo, que Deus está agindo. Ele está agindo. Mesmo que você está passando por uma luta que você não enxergue nada, Deus é capaz de mudar e transformar essa situação. Ficar de pé.